Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ele não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduzam à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui caminhando junto ao tempo comum, na certeza de que Deus nos acompanha, nos dá força, e hoje a liturgia quer dizer para todos nós, contar para todos nós, que Deus confia em nossa capacidade evangelizadora e que Ele confia na fragilidade humana. Apesar de sermos frágeis, sermos pecadores, sermos pessoas simples, mesmo assim Deus quer contar conosco, com sua grandiosidade, com seu poder, com sua realeza. Apesar de saber que todos nós podemos até falhar nesta caminhada cristã, neste caminho para o reino dos céus, mas Ele quer contar conosco para também nós anunciarmos uns para os outros a salvação, a vida eterna, o reino dos céus. E assim nós teremos a certeza de que, apesar de Deus caminhar conosco, nós temos nossas fragilidades e assim o sofrimento, as dores, as tristezas, as angústias não estão ausentes da vida humana, mas Deus quer mostrar para nós que na vida eterna tudo isso irá cessar. É assim que nós chegamos à primeira leitura. O profeta Ezequiel foi chamado e enviado por Deus para falar ao povo antigo, da antiga aliança, o povo de Israel. Porém, naquele momento, o povo de Israel está afastado de Deus. É um povo que quebrou a aliança com Deus, um povo que se afastou, o seu coração se afastou de Deus, e constantemente Deus precisa chamar alguém para recolocar este povo no caminho. E naquele momento foi escolhido ali o profeta Ezequiel. Então ele se enche do Espírito de Deus e Deus fala em seu coração que ele foi escolhido para dizer a esta nação rebelde, a essa nação de cabeça dura, de coração duro, de que ele está ali para falar de Deus. O profeta, nesse diálogo com Deus, relata que o povo não quer escutar. Então Deus agora vai dar uma ordem direta para o profeta Ezequiel e vai dizer: olha, volta lá nesse povo rebelde de cabeça dura, que quer eles queiram, quer eles não queiram, eu coloquei um profeta no meio deles para os conduzir. Se eles não querem escutar o profeta, eles é que irão se perder no caminho e essa desobediência não faz alcançar a salvação. Assim também para nós. Deus constantemente coloca em nosso caminho pessoas que vão nos conduzindo para a salvação. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos, mas Deus coloca. Seja na sua família, é preciso saber escutar pai e mãe. São pessoas que Deus colocou na sua vida para te educar. Seja na vida de fé, seja aqui na igreja, os catequistas, coordenação de grupo de jovens, ministros da palavra, da Eucaristia, seja para esta caminhada de fé, Deus coloca alguém em nosso caminho para direcionar, para dizer, olha, vai por aqui que é o caminho certo, porque esse aqui é o caminho errado. Se nós não queremos escutar as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, é claro que nós iremos nos perder, claro que nós iremos errar,
Mas aí a culpa não vai ser de Deus. Nós é que teremos optado pelo caminho errado. Em nossa vida de fé, assim como aconteceu com Ezequiel, eles também irão questionar a vida de vocês. O mundo lá fora vai questionar a fé de vocês, vai questionar essa caminhada religiosa, vai questionar aquilo que vocês acreditam, vai questionar aquilo que nós celebramos aqui na igreja, mas o profeta tem certeza de que ele não está ali para fazer a própria vontade, ele está ali para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, é assim que Deus lhe dá força, e é assim também que Deus dará força a cada um de nós que nos colocarmos a caminho deste reino dos céus, e Ele mesmo vai à nossa frente nos conduzindo, nos orientando e nos dando força. Então a força que nós temos não é só de capacidade humana. Deus quer contar com nossa capacidade humana para revelar aquilo que é força divina. Deus quer contar com a nossa fragilidade humana para contar para nós o que é força que vem do céu. E assim Deus vai nos conduzindo nessa força que vem do alto. É assim que agora, na segunda leitura, na carta de São Paulo ao povo de Corinto, a sociedade de Corinto também vai questionar o anúncio evangelizador e apostólico de São Paulo. Paulo chega até lá para falar de Jesus que morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para falar de ressurreição, de vida eterna e do reino dos céus. Porém, a sociedade de Corinto está ligada aos gregos. Os gregos tinham religião própria, tinham cultura própria, tinham eles diversos deuses, um Deus para cada situação. E Paulo chega lá para falar de um Deus único, para falar de salvação. E os gregos lá na região de Corinto, eles estão muito mais preocupados com a sabedoria, com a inteligência, com a razão humana. Eles se valem da filosofia, que é ali a grande ciência para os gregos, e eles se valem também da sabedoria ligada à deusa da sabedoria Sofia. Assim, resultado então, Paulo também é um grande orador, Paulo sabe falar bem. Paulo falava hebraico, aramaico, grego e latim. Era uma pessoa inteligente. Ele tinha cidadania grega, cidadania romana e cidadania judaica. Era uma pessoa de influência. E assim ele sai para evangelizar as cidades por perto, e ele se depara com essa situação da cidade de Corinto, de um povo capacitado, de um povo inteligente, de um povo sábio, mas que não queria ali, com muita facilidade, aceitar a pregação de Paulo. Então o que ele vai dizer? Cheguei em Corinto com a graça de Deus, mas aqui na minha vida foi como que espetado um espinho na minha carne, para que eu não me ensoberbecesse, e foi colocado no meu caminho como que um anjo de Satanás, e que ele me atormenta e que ele questiona tudo o que eu falo. Paulo, quando diz assim, ele está dizendo que tem alguém dentro da comunidade de Corinto que questiona tudo o que ele faz, tudo o que ele fala e tudo o que ele anuncia. Tem alguém que quer ensinar tudo o contrário àquilo que ele ensinou. Tem alguém que é totalmente contrário àquilo que Paulo ensina. Tem alguém que é totalmente contrário ao anúncio de Paulo. Esse é o espinho na carne de Paulo. Não são os seus pecados, não são suas fragilidades, não são os erros, não é o passado de Paulo. Nós bem sabemos que ele era soldado e que ele matava os cristãos. Então eles não estão incomodados com a vida de Paulo. Eles estão incomodados com aquilo que Paulo anuncia. O reino dos céus, a salvação, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. O povo de Corinto, alguém ali está incomodado com isso, e Paulo vai dizer, olha, essa pessoa é como que um espinho na carne, é como que um anjo de Satanás que foi enviado para me incomodar. Mas então Paulo vai dizer, mas é por causa disso que me recordo da minha humildade, e que a força que eu tenho para anunciar o evangelho da salvação não vem das minhas fragilidades humanas, mas vem do Cristo que nos garante a salvação. Então Paulo vai dizer que é na fraqueza que ele se sente forte, porque não são as fraquezas dele que ele quer anunciar, mas é a força de Deus. Não é pelo lado humano dele que ele anuncia o evangelho, mas é pela força de Deus. Assim também para nós, amados irmãos e irmãs, o que nós realizamos aqui na igreja não é simplesmente experiência humana, é uma experiência de fé. Quem entrega a Eucaristia para vocês não é simplesmente um ato humano de entregar, mas é pela força e pela fé que eles entregam a Eucaristia, porque o que eles entregam é maior do que a vida deles.
Também não é simplesmente puro ato humano subir aqui e proclamar a palavra de Deus. Não são pelas forças humanas quem proclama a palavra de Deus, porque aquilo que é proclamado é maior do que nossas vidas. Nós anunciamos a salvação pela palavra de Deus, que é maior do que esta caminhada terrena. Também assim toda a experiência pastoral dos movimentos, grupos pastorais, ministérios, comunidades, tudo o que é realizado não é simplesmente ato humano, mas é ato de fé. Nós não estamos aqui para anunciar nós mesmos, nós anunciamos Deus e a salvação, que são maiores do que a nossa vida humana. Todo ato religioso tem a força de Deus, todo ato de fé tem a força de Deus, todo ato evangelizador tem a força de Deus, todo ato que testemunha o reino dos céus tem a força de Deus. Então Deus usa da nossa fragilidade humana, de seres humanos peregrinando na fé, para anunciar sua grandeza. E é assim que Paulo agora encerra a leitura para poder dizer para nós que quando ele se vê fraco, é que ele sente a força de Deus. Porque todos nós, quando tivermos nossas decepções, nossas fragilidades, quando tivermos nossas decepções, quando estivermos tristes, decaídos, é que nós teremos que recordar que é Deus quem nos conduz. Esta vida humana pode falhar, mas Deus que habita e age em nós não falha jamais. Então, esta é a força que Deus garante também para nós, sermos suas testemunhas neste mundo, assim como fez Paulo, como fez Ezequiel, que foram questionados em suas ações, mas Deus estava com eles, ao ponto de Deus poder dizer no coração de Paulo: basta-te a minha graça. Ou seja, temos nossos erros, nossos pecados, nossas fragilidades, mas Deus não quer se importar com isso. Ele quer se importar com a graça dele, que foi derramada em sua vida, para te tornar testemunha e anunciador. E é assim que Ezequiel também tem esta certeza, porque ele sabe que vai anunciar aquilo que Deus lhe mandou. E Paulo também tem esta certeza desta graça, desta grandiosidade de Deus na vida dele. É assim que agora, se Ezequiel foi questionado, São Paulo foi questionado, Jesus Cristo também vai ser questionado na sua ação evangelizadora, agora no Evangelho de Marcos. O que ocorre? Jesus volta à sua terra, Nazaré, em Belém, onde ele nasceu. Por lá estão seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, e ele vai até lá falar de salvação. Ele vai num dia de sábado pregar na sinagoga. O reino de Jerusalém, o reino de Israel, ele está dividido em dois. Na parte de Jerusalém moravam os fariseus e os mestres da lei que atuavam no templo, e eles se consideravam perfeitos demais, pessoas sem pecados, pessoas que se consideravam acima de outras pessoas, pessoas que se consideravam ali verdadeiros judeus, assim, aqueles que de fato fazem a vontade de Deus, mas se colocam acima de outras pessoas. Eles se consideravam assim. E a região onde Jesus nasceu era uma região de pessoas simples, pessoas mais pobres. Era a região que era considerada pelos povos de Jerusalém, a Galileia era considerada a Galileia dos pagãos, era considerada a Galileia dos pecadores, era considerada uma região de pessoas corrompidas. Fizeram eles alianças estrangeiras com outros povos, e assim era meio que uma nação excluída, a segunda metade ali do reino de Israel. E Jesus, quando ele nasce no meio dessas pessoas simples. Ele nasce nesta parte de Israel que era considerado corrompido, onde o povo era considerado pecador, onde o povo era excluído. E então o que ocorre? Ele começa por lá o seu ministério, mas os judeus no dia de sábado foram até a sinagoga em Nazaré, onde Jesus estava, na região de Belém, onde ele nasceu. E o resultado? Jesus ensinando, eles até ficaram admirados. Mas é aquela admiração com desdém, para poder criticar assim. Então eles diziam: olha, esse homem nós conhecemos, ele não é o carpinteiro, mas de onde ele vem essa sabedoria? De onde ele vem esses ensinamentos? E esses milagres que ele realiza com as suas mãos? Nós o conhecemos, ele é o carpinteiro, filho de José, ele não é o filho de Maria, aquela mulher simples e humilde. Os irmãos dele também nós não conhecemos, João, Tiago, Simão, Judas, Josete, e as irmãs dele não caminham aqui entre nós? Temos que entender que quando eles falam ali dos irmãos de Jesus, eram verdadeiros parentes de Jesus. A Sagrada Escritura não usa a palavra primo. Vocês não vão achar a palavra primo na Sagrada Escritura. Quem era primo ou parente próximo
era considerado irmão. Então Tiago e João eram filhos de Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleofas. Simão Pedro, que está ali e é citado, provavelmente ele tinha até quase que a mesma idade de Maria. Não tinha como Maria, mãe de Jesus, ser mãe de Simão Pedro, que já era um homem já de idade avançada, e já era casado, e já tinha a sogra dele, que Jesus vai curar. Então não tinha como Maria, mãe de Jesus, ser mãe de Simão Pedro. Mas ele é chamado de irmão porque caminha com Jesus e era parente, assim, né? Então Jesus está falando para os seus, para quem é próximo, para quem conhece, para quem ele conhece e para quem ele conhece. E ali eles começam a criticar Jesus, os fariseus e os judeus que vieram de Jerusalém, meio que como nós podemos dizer na sociedade de hoje, se vocês que moram na periferia, nos bairros, alguém poderia dizer, mas esse aqui não mora num bairro tal, esse aqui não mora naquela rua lá, aquela rua simplesinha, sem saída, mas esse aqui não é filho daquele homem que limpa a rua, daquele que coleta o lixo, daquele que é carpinteiro, daquele que exerce uma função simples. Então, está vendo? Não são elogios que eles estão tecendo para Jesus. Eles estão criticando Jesus por causa do local de onde ele vem, por causa da família dele, por causa dos conhecidos dele, por causa das funções que ele exerce. Ele é carpinteiro, uma função simples, mas para poder dizer, olha, ele não poderia ter essa sabedoria, essa inteligência e nem fazer esses milagres, porque ele é um homem simples. É isso que estão dizendo de Jesus, estão criticando, assim como criticaram Paulo e assim como criticaram Ezequiel. E assim como muitos de vocês também serão criticados. Ah, mas você vai à missa? Para que isso? Para que escutar o Padre Queiroz falar mais de 1 hora de missa? Ah, mas você que é jovem, você não tinha que estar na praça lá porque já está tendo festa? É assim também que eles vão falar com vocês. Mas a grandeza de Deus em nossas vidas vai nos dizer que essa caminhada terrena é passageira e que nós estamos caminhando para a vida eterna e que não há nada neste mundo que poderá nos tirar se reconhecermos a força de Deus em nossas vidas. Então Jesus agora vai poder dizer para o povo de Nazaré que eles são sem fé e ainda vai dizer, um profeta só não é estimado em sua terra, em sua pátria. Assim também talvez vai ser para nós. Vocês até poderiam sair daqui e ser grandes pregadores do Evangelho em outras cidades, mas talvez dentro da sua casa você vai encontrar dificuldade. Você pode até sair do ministério da Eucaristia e passar para o da palavra e tentar ensinar alguma coisa e talvez você não vai conseguir. Mas a força de Deus que te impulsiona e que te garante esta caminhada, essa você não pode negar. Porque mesmo eles questionando a vida de Jesus, o que é que o texto bíblico vai dizer? Que ali ele não realizou muitos milagres, mas ele impôs as mãos sobre os doentes e os doentes ficaram curados. E a nossa fé? O que é que vai fazer por nós? São Paulo foi questionado até com o espinho na carne, que era alguém que o incomodava como que um anjo de Satanás, mas ele converteu diversas nações estrangeiras com o seu ensinamento. O profeta Ezequiel foi questionado, mas ele foi lá e falou de Deus com coragem, com a força de Deus, e o povo de Israel teve que mudar de caminho e voltar novamente o coração para Deus. E a sua fé vai levar a quem buscar a Deus? Vai fazer o que pelas outras pessoas? E a sua fé vai fazer o que por você? Porque embora você vai ser questionado, injuriado, e por mais que você seja ali desacreditado, Deus continua querendo contar com você, com a sua fragilidade, com o jeito de ser, vai contar com a sua simplicidade, vai contar com a sua presença lá no bairro mais simples da cidade, vai contar com a sua presença lá na rua mais simples da cidade, vai contar com a sua presença no meio da igreja para que você faça a diferença. E fazer a diferença é acreditar na força de Deus, é você ter fé. Fazer a diferença é você acreditar que mesmo nas suas fragilidades, Deus te dá forças para fazer muito. É você colocar sua confiança nas mãos de Deus, acreditando que Ele confia em você, que você vai dar conta de fazer as suas ações neste mundo, para que você seja conduzido para o reino dos céus e um dia o alcance. Por mais que nós sejamos seres humanos frágeis, que nós possamos errar, cair, levantar, por mais que nós tenhamos aqui as nossas indiferenças, por mais que nós tenhamos sim os nossos pecados, mesmo assim, Deus quer contar com cada um de vocês, para que vocês se tornem verdadeiras testemunhas do reino dos céus, o qual vocês desejam alcançar, para que Ele te dê força na caminhada e te auxilie cada dia de sua vida, nos seus trabalhos, na sua família, nos seus estudos, na sua caminhada de fé. Por mais que nós sejamos sim pessoas frágeis neste mundo,
seremos grandiosos no reino dos céus, o qual um dia alcançaremos todos juntos se nos mantivermos perseverantes na fé, na esperança e na caridade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,